Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o fundo de base 10, o MCHY11. Um fundo que já faz aí um tempinho de existência, porém não era muito conhecido dos investidores de um modo geral. Ele passou a ser um pouco mais conhecido a partir do momento que aquele outro fundo imobiliário da Mauá Capital, o MCHF11, foi incorporado nesse fundo. Então aquele outro fundo deixou de existir e o seu patrimônio, juntamente com tudo que tinha, passou a ser agora do MCHY11. E atualmente esse fundo é o ativo de base 10 que mais tem pago rendimentos para os seus cotistas. Então vamos aqui juntos analisar esse fundo, entender como é que ele funciona e ver se vale realmente a pena investir nele ou não, beleza? Então fique comigo aí até o final do vídeo. Se você se interessar por ele ou se você já investir nele, me acompanhe até o final para que você possa entender quais os riscos e as vantagens de se investir nele. Sempre lembrando que o vídeo não é regulamentação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se lhe interessar, procure se aprofundar para que você possa assim fazer uma boa escolha, beleza? Deixe aí também nos comentários se você já investe nele e deixe aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Então vamos lá, pessoal. Atualmente ele está sendo negociado aqui a R$ 9,81. Esse é o seu preço atual de cotação. Somente no dia de hoje ele está subindo aqui 1,66%. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 15,26%, que é um belo dividend yield, uma bela rentabilidade. E ele já pagou aqui nos últimos 12 meses, no acumulado, R$ 1,50 por cada cota. Além disso, podemos ver que nos últimos 12 meses ele está com uma desvalorização de aproximadamente aqui 12%. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, pessoal. Seu valor patrimonial por cota, no caso, que seria o seu preço justo, é os R$ 9,78. Como vimos aqui em cima, está custando atualmente R$ 9,81. Então está muito próximo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está aqui de 1,01. Isso quer dizer que ele está com um pequeno ágio de aproximadamente aí 1%, custando 1% mais caro do que seria o seu preço justo. Ele tem um patrimônio aqui próximo de 1,1 bilhão de reais e um caixa de 479 milhões de reais. Então ele tem um caixa aqui bastante interessante disponível para fazer futuros investimentos. E já conta aqui com 92 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 4,6 milhões. Se descermos aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi correspondente ao mês de maio. Ele praticamente sempre anuncia aqui na metade do mês, aproximadamente. E seu último rendimento foi aqui de 11 centavos por cada cota. E se pegarmos aqui o seu histórico, podemos ver, né, como ele vem distribuindo no decorrer do tempo os seus rendimentos. Creio eu que ele nunca tenha pago aqui menos do que 11 centavos por cada cota. Deixa eu conferir aqui, sim, realmente. O menor valor que ele pagou em rendimentos foi aqui nesse ano, né, início desse ano de 2024, 11 centavos por cada cota. Então ele paga realmente dividendos aí bem atrativos. Lembrando que esse fundo, pessoal, ele é o fundo high yield. Aqui na própria descrição do fundo ele menciona, né, que ele é um fundo high yield. Então é aquele tipo de fundo que traz uma maior rentabilidade nos seus investimentos. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial considerar alguns pontos, né, sobre esse ativo. Ele já tem aqui o relatório correspondente ao mês de maio e as informações gerais são correspondentes ao mês de abril. Inicialmente, descendo aqui, a gente pode ver o seguinte, que esse fundo teve início lá no mês 6 de 2021, sua gestão é feita pela Mauá Capital, ele cobra aqui uma taxa de gestão de 1,10%, juntamente com uma taxa de administração de 0,20%, que se somadas vai dar aí 1,30%, que eu pessoalmente achei uma taxa aí muito alta. E aqui também podemos ver que ele cobra uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o índice PCA, mais 6%. Continuando aqui, podemos ver o comentário do gestor. Então ele menciona aqui sobre o rendimento que o fundo pagou no mês de maio, que foi correspondente à sua receita do mês de abril. Ele menciona aqui também sobre o investimento que ele fez durante o mês de abril, onde ele investiu aproximadamente aqui 48,4 milhões, que foi justamente nesse CRI aqui, ó, CRI MSB Axis. É um CRI que está indexado ao índice PCA, mais uma taxa fixa aqui de 11%. E aqui ele faz uma descrição sobre essa operação CRI e também menciona, né, as garantias que foram dadas por esse devedor.
Descendo aqui, pessoal, podemos ver que ele menciona aqui ó, que ele encerrou o mês de maio com 5 centavos de reserva acumulada que serão utilizadas para manter as próximas distribuição de rendimentos do MCHY11. E ele menciona aqui ó, que seu objetivo é até o mês de junho de 2024 ele continuar pagando 11 centavos por cada cota. Então, como ele tem esse resultado aqui acumulado, é muito provável que ele consiga aí continuar pagando 11 centavos de uma maneira relativamente tranquila. Continuando aqui, o fundo ele menciona, né, que desde o seu início, lá em 2021, o fundo ele sempre conseguiu pagar aqui pelo menos 11 centavos por cada cota. Teve uma época, né, que foi muito melhor, foi a época que o IPCA estava muito elevado, juntamente com o CDI, porém a partir do momento que isso foi ficando mais baixo, né, ele foi também diminuindo a sua rentabilidade. Porém, mesmo assim, ele consegue aí pagar uma rentabilidade muito bom para os seus cotistas. Um fundo que custa menos de R$10 e pagando 11 centavos por cada cota, está distribuindo aí mensalmente mais de 1% ao mês, sem imposto de renda, então é uma rentabilidade realmente muito interessante. Se continuarmos aqui, podemos ver seu resultado financeiro correspondente ao mês de abril de 2024. Então aqui podemos notar o seguinte, que ele teve uma receita total aqui de 18,2 milhões de reais, suas despesas somaram o valor de 1,3 milhões de reais, então no final ele ficou com um resultado líquido aqui de 16,9 milhões de reais, quase 17 milhões. Esse valor gerou aqui um resultado de 15 centavos por cada cota. Porém, desse valor que ele gerou aqui de receita líquida, ele distribuiu apenas 12,2 milhões de reais. Então ele gerou uma receita bem superior ao valor que ele realmente distribuiu de rendimentos. Ele distribuiu aqui apenas 11 centavos por cada cota, gerou 15 centavos e distribuiu 11 centavos. Então, esse último mês de abril foi muito bom para o fundo. Continuando aqui, vamos ver como é que esse fundo atualmente ele investe. Então, ele mesmo menciona aqui que eles encerraram o mês com 56% dos recursos do fundo alocados em ativos-alvo, sendo 15 CRIs, 1 AT Bendury, 4 ativos estruturados pela própria gestora e 17 fundos listados. Então, é dessas maneiras aqui que atualmente o fundo ele investe. E um ponto interessante, como eu havia mencionado lá antes no site Estados Invest, é que ele tem apenas aqui 56% do seu patrimônio investido. O restante está totalmente em caixa. Então ele tem aí muito caixa para ele poder fazer novos investimentos e dessa maneira trazer uma maior rentabilidade ainda para o fundo. Aqui a gente pode ver como é que está distribuído os seus investimentos. Atualmente ele tem 44% do seu patrimônio em caixa, como eu já mencionei, disponível para investir. 45% está investido aqui em CRIs, em crédito, 7% investido em cotas de outros fundos imobiliários e 4% em ativos estruturados aqui pela própria gestora. Aqui ele menciona também sobre a distribuição por indexador, correspondente aqui ao seu book de crédito e também às suas operações estruturadas. Então, 96% desses ativos estão indexados ao índice IPCA e apenas 4% estão indexados aqui ao índice IGPM. Então, ele não usa o índice CDI. Aqui ao lado, pessoal, a gente pode ver sua distribuição por segmento, no caso, qual é o setor de atuação dos seus devedores. E um ponto que eu achei bastante interessante desse fundo é que, apesar dele ser um fundo high yield, ele tem aqui setores muito bons. Por exemplo, aqui vocês podem ver o setor de logística, que é um segmento muito bom. Então, 44% dos devedores do seu CRI são do setor de logística. Tem aqui também do setor residencial, com 26%, do setor de shopping, com 21%, que também é um segmento muito bom. Setor comercial aqui com 7%. E o setor mais arriscado, que é o de loteamento, ele tem apenas 2%. Aqui também ao lado a gente pode ver a sua distribuição por região. Então a maioria dos seus empreendimentos que seus devedores têm atuação está aqui no estado de São Paulo e ele tem também ativos distribuídos aqui no restante da região sudeste, no sul e no centro-oeste. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, a gente pode ver todos os ativos que atualmente ele tem. Então ele vai falar o nome do devedor, o segmento de atuação, o valor investido em milhões, a duração de cada um desses contratos, o indexador, juntamente com a taxa fixa de juros. Então essas são algumas informações que atualmente ele traz. Esse relatório ainda tem que melhorar, né? Tem alguns pontos aqui para ele poder colocar, como por exemplo aqui a questão do PL, né? A gente vê o valor investido em cada um desses devedores, ter uma noção do PL e também listar os fundos imobiliários que atualmente ele investe, né? Que ele não menciona aqui. Talvez no site aqui Status Invest venha mencionando quais os fundos que atualmente ele tem em patrimônio investido. Vamos conferir aqui,
Isso, aqui no site ele mostra. Então podemos ver que sua maior posição atualmente está no VGRI11, que é aquele novo fundo de lajes corporativas da Valora, justamente aquele fundo que o VGHF11 fez aquela ancoragem. Então ele tem aqui aproximadamente 30 milhões de reais investido nele, um PL aqui de 2,75%. Ele investe aqui também no VRTA11, no RVBI11, no KNP11, tem até fundos interessantes. Tem o MCCI11, que é um fundo também da Mauá Capital, um fundo da casa. Então, outros ativos aqui, se você passar, tem como conferir todos os fundos que atualmente o MCHY11 ele investe. E aqui por último, pessoal, vocês podem conferir cada uma das operações CRIs que atualmente ele tem. Então, ele vai trazer mais algumas informações para que você fique ciente, né, de quem é o devedor, as garantias que foram dadas, como foi feito a estruturação desse CRI. Então, ele vai falar aqui novamente sobre o nome do CRI, as garantias que foram dadas, em falando aqui também quem é o devedor desse CRI, o selo indexador juntamente com essa taxa fixa de juros, o PL aqui ele menciona qual é o PL investido em cada um desses ativos. Então podemos ver que ele tem algumas concentrações, né? Nesse mesmo aqui, La Shopping, ele tem um PL de 10% aproximadamente. Ele menciona também sobre o vencimento desse contrato. Descemos aqui, podemos ver outra concentração que ele tem nesse devedor aqui de 7,9%. Aqui também ele tem uma concentração de 7,3%. Então esses são os três aí que ele tem uma maior exposição, né? Um PL mais elevado. Os outros aqui ele tem um PL menor do que 5%. Então, pessoal, esse é o fundo imobiliário de base 10, o MCHY11. Como o próprio fundo ele menciona na sua descrição, ele é um fundo high yield, então é aquele tipo de fundo que traz uma maior rentabilidade para os seus cotistas. Como a gente pode ver, um fundo que custa menos de R$10, pagando 11 centavos por cada cota, e que vai continuar pagando, já que ele tem ali uma reserva de resultado acumulado boa para poder distribuir aos seus cotistas. Porém, devemos lembrar que fundos high yields, geralmente ele tem um risco maior de crédito, né? Tem uma maior possibilidade de ocorrer algum tipo de calote. Ainda não ocorreu nenhum tipo de calote nesse fundo, é um fundo que seus devedores vêm pagando direitinho os seus juros, juntamente com a sua correção monetária. É um fundo que também tem um caixa bastante interessante, 44% do seu PL, aproximadamente ali 400 e poucos milhões de reais disponível em caixa para que ele possa fazer futuros investimentos. Então é muito possível que, se a gestão souber utilizar esse caixa, ele pode assim diminuir a exposição que ele tem nesses primeiros ativos aqui que eu mencionei, né? Com 10% e com 7%. Então isso seria interessante a gestora ela fazer isso, justamente para poder minimizar os riscos. Com esse caixa aí de mais de 400 milhões, ele tem como ele fazer muitos bons investimentos em CRIs e também CRIs estruturados pela própria gestora, que geralmente traz assim uma rentabilidade até maior para o próprio fundo. É sim um fundo interessante que vale a pena ir acompanhando, né? Vamos ver como é que esse fundo ele vai alocar esse caixa que ele tem. Vamos ver quais os investimentos que ele vai fazer no decorrer desse ano de 2024. Porém, é um fundo high yield que tem se mostrado bastante interessante para se investir. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Você investiria no MCHY11? Você já investe? O que é que você achou dele? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.